Desde os primórdios da humanidade, a história de Deus com o homem foi marcada por promessas, alianças e escolhas que moldaram o destino de nações inteiras. Entre as figuras que emergem das páginas antigas das Escrituras, há uma que, embora muitas vezes esquecida ou mal compreendida, carrega um papel profundo na revelação divina e na formação do povo que habitou o deserto: Ismael, o filho de Abraão. Seu nome, que significa Deus ouve, não é apenas uma designação poética, mas uma declaração do próprio caráter divino. Ismael é o símbolo vivo de que o Senhor escuta até o clamor mais solitário, o choro mais esquecido, a dor que ecoa nas sombras do abandono. E é nessa realidade que encontramos um retrato intenso da misericórdia e da soberania de Deus. Antes de sua vinda ao mundo, Ismael já estava envolto em uma trama espiritual e emocional que mudaria o curso da história. Seu pai, Abraão, era um homem escolhido por Deus, chamado a deixar tudo para trás: sua terra, sua família, seus costumes, em troca de uma promessa: tornar-se o pai de uma grande nação. Mas essa promessa parecia distante, quase impossível, pois Sara, sua esposa, era estéril e avançada em idade. A espera era longa e a fé, por vezes, era testada até o limite. Foi então que, em meio à incerteza, surge Agar, a serva egípcia de Sara. E é a partir dessa mulher estrangeira, colocada no centro de um conflito humano e espiritual, que o destino de Ismael começa a ser traçado. Ele nasce como fruto de uma decisão precipitada, uma tentativa humana de acelerar o cumprimento da promessa divina. Mas ainda assim, ele nasce sob o olhar atento de Deus, um Deus que não se esquece de ninguém, mesmo daqueles que o mundo chama de secundários. A história de Ismael é um retrato das consequências da impaciência humana diante dos planos eternos de Deus. É também um lembrete de que o Senhor, em sua justiça e compaixão, não abandona os que foram feridos pelas escolhas dos outros. Cada lágrima derramada por Agar no deserto, cada passo dado por Ismael em meio à solidão, tudo estava sendo observado por aquele que ouve, por aquele que promete e cumpre, ainda que de formas misteriosas. Ismael nasceu em um lar dividido, em uma tenda onde fé e dúvida conviviam lado a lado. De um lado, o homem que ouvira a voz de Deus e acreditara na promessa. Do outro, uma mulher que sofria a humilhação da espera e que, tomada pela dor, entregou sua serva a seu marido. E no meio disso tudo, um menino, um símbolo de esperança e de conflito, amado e rejeitado, abençoado e ao mesmo tempo afastado. Mas o que muitos não percebem é que Ismael também foi alcançado pela graça de Deus. Embora não fosse o filho da promessa que traria o Messias, ele foi o primeiro filho de Abraão, o primeiro a sentir o peso da herança espiritual daquele homem que conversava com o Altíssimo. E o próprio Senhor fez promessas a ele. Deus não apenas o ouviu, mas também o abençoou, garantindo que dele nasceria uma grande nação. No entanto, essa bênção não veio sem dor. O caminho de Ismael foi marcado por lágrimas, rejeição e longos períodos de silêncio divino. Ele foi o filho que cresceu entre a fé e o exílio, entre a promessa e o deserto. Sua jornada é, na verdade, uma metáfora da alma humana, sedenta, ferida, mas ainda viva sob o sol inclemente, sustentada por um Deus que se manifesta quando tudo parece perdido. O nascimento de Ismael nos convida a refletir sobre o tempo de Deus e sobre a fidelidade que ele mantém mesmo quando o homem erra. Porque, em última instância, Deus não se limita às falhas humanas. Ele transforma o caos em propósito, a dor em testemunho e o deserto em morada. Assim, a história de Ismael se torna um espelho da própria humanidade, onde as promessas divinas são postas à prova e onde o amor de Deus se revela mais forte que o julgamento. À medida que mergulhamos nessa narrativa, veremos o entrelaçar de sentimentos profundos, a fé que luta contra a razão,
o amor ferido de uma mãe que foge para salvar o filho e o olhar de Deus que se curva sobre os desamparados. Cada detalhe da vida de Ismael carrega uma mensagem espiritual poderosa. Ele é o símbolo da escuta divina e da redenção silenciosa, da promessa que floresce mesmo fora da tenda de Abraão. Esta não é apenas a história de um menino nascido no meio do conflito, mas o relato de um Deus que se mostra presente mesmo nas margens da promessa. Um Deus que não escolhe apenas os perfeitos, mas que se revela também aos esquecidos, aos afastados, aos que caminham sozinhos. Prepare-se, portanto, para mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e humanas das Escrituras, a história de Ismael, o filho de Abraão, o menino cujo nome carrega uma verdade eterna. Deus ouve. O vento do deserto soprava forte sobre as tendas de Abraão. O sol ardia alto e o horizonte parecia uma linha infinita de areia e calor. Ali, em meio à vastidão de Canaã, vivia o homem a quem Deus prometera descendência incontável, como as estrelas do céu. Mas os anos haviam passado e a promessa ainda não se cumprira. Sara, sua esposa, envelhecia e cada novo nascer do sol trazia não o renovo da esperança, mas o eco da dúvida. Foi nesse ambiente de fé misturada com angústia que o coração humano começou a buscar atalhos. Sara, cansada de esperar, começou a ouvir a voz da própria impaciência. "O Senhor me tem impedido de dar filhos", disse ela a Abraão. "Toma, pois, a minha serva, para que por meio dela eu tenha filhos." A proposta era comum na cultura da época, mas espiritualmente era uma tentativa humana de forçar os desígnios divinos. E Abraão, o homem que tantas vezes ouvira a voz de Deus, cedeu ao silêncio dele e aceitou o plano de sua esposa. Assim, Agar, a serva egípcia, entrou no centro da história. Ela era jovem, forte e trazia consigo a marca de uma terra estrangeira. O Egito, símbolo do poder humano e da dependência das próprias forças, agora se entrelaçava com a promessa celestial. Quando Agar concebeu, o clima na tenda mudou. O ventre, que antes era estéril, agora se enchia de vida, mas o coração de Sara se encheu de amargura. A serva, que outrora se curvava em submissão, agora caminhava ereta, orgulhosa por carregar o filho do patriarca. O ressentimento cresceu como uma sombra. A tensão se tornou insuportável. As palavras antes suaves agora eram afiadas como lâminas. Sara humilhou Agar e Agar fugiu. Fugiu para o deserto, fugiu da dor, fugiu do olhar de uma senhora ferida e de um homem dividido entre a obediência e o amor. E foi no silêncio do deserto, onde as vozes humanas cessam e apenas o vento fala, que Agar teve um encontro com o Deus vivo. À beira de uma fonte no caminho de Sur, o anjo do Senhor lhe apareceu. Não era uma aparição qualquer. Era a manifestação do próprio Deus em forma visível, aquele que fala com ternura aos que o mundo rejeita. Agar, serva de Sara, "De onde vens e para onde vais?" perguntou ele. As palavras eram simples, mas cheias de poder. Agar, acostumada a ordens, não a perguntas, respondeu: "Fugi da face de minha senhora." E então o Senhor, com voz que mistura autoridade e misericórdia, disse: "Volta para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos." A ordem parecia dura, mas continha um propósito maior. O deserto de Agar não era o fim, era o início de algo eterno. O anjo do Senhor prosseguiu: "Multiplicarei sobremodo a tua descendência, e ela não será contada por causa da multidão." E então veio a revelação: "Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição." Naquele instante, o deserto deixou de ser um lugar de morte. Tornou-se o cenário de uma promessa. Agar, a estrangeira, a serva, a fugitiva, foi a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus. Ela chamou aquele lugar de El Roi, que significa o Deus que me vê. A mulher que se achava invisível foi vista pelo Criador do universo.
Ismael nasceu algum tempo depois, sob o olhar misto de Abraão e Sara. O menino chorou forte ao vir ao mundo, e aquele choro ecoou como um lembrete de que Deus não esquece. Abraão, agora com 86 anos, tomou o pequeno em seus braços. Era seu primogênito, seu sangue, sua herança. Ele o amou e certamente acreditou por algum tempo que aquele menino era o cumprimento da promessa divina. Por 13 longos anos, Ismael cresceu na tenda de Abraão. O pai o ensinava sobre o Deus que falava com ele, sobre o altar e o sacrifício, sobre o poder do nome do Senhor. Ismael corria entre as tendas, brincava com os servos, aprendia a caçar, a montar, a sobreviver nas vastas planícies. Era forte, determinado e impulsivo. Sua mãe o olhava com orgulho, mas também com uma sombra de medo, pois sabia que ele não era apenas um filho, mas o símbolo de uma tensão antiga entre promessa e carne, entre fé e precipitação. Enquanto Ismael crescia, Deus silenciava. Abraão orava, esperava, e o tempo continuava a avançar. Então, um dia, quando Abraão já contava 99 anos, Deus voltou a falar. A voz que antes se calara por 13 anos rompeu o silêncio do céu e trouxe uma nova promessa. Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Abraão se prostou, e seu riso silencioso foi o reflexo de um coração dividido entre o assombro e a incredulidade. Tomara que viva Ismael diante de ti, ele clamou. Mas Deus foi firme. Certamente Sara, tua mulher, te dará um filho, e com ele estabelecerei a minha aliança, aliança eterna com a sua descendência. Quanto a Ismael, eu também o abençoarei, e o farei fecundo, e o multiplicarei grandemente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Essas palavras marcaram um ponto crucial na história. Ismael não seria esquecido. Ele não era o filho da promessa messiânica, mas seria o pai de uma multidão. Sua vida teria significado. Deus o ouviu e ainda o ouviria. Quando Isaque nasceu, a alegria encheu a tenda. Sara riu, e todos riram com ela. Mas o riso de Isaque se tornou o início de uma dor profunda no coração de Ismael. O menino, agora adolescente, viu-se deslocado, substituído, apagado pela chegada do novo filho. O olhar da mãe se encheu de desespero, o olhar do pai, de conflito. Ismael, que até então era o herdeiro, passou a ser o segundo plano. Foi em uma festa de desmame, quando Isaque ainda era pequeno, que a ferida se abriu completamente. Ismael, em meio à confusão dos risos e das músicas, zombou, talvez por ciúme, talvez por dor, e Sara viu. A ira dela explodiu. Lança fora esta serva e o seu filho, disse ela a Abraão, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. Abraão se entristeceu profundamente. Era o filho de seu sangue, o menino que crescera sob sua tenda, que aprendera seu idioma, que ouvira suas orações. Mas Deus falou com ele: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é da tua semente. E assim, numa manhã silenciosa, Abraão despediu-se de Agar e Ismael. Deu-lhes pão e um odre de água, e os enviou ao deserto de Berseba. As lágrimas de um pai ficaram presas na garganta. Agar segurou o menino pela mão, e os dois seguiram rumo ao desconhecido, carregando apenas o que cabia nos braços e no coração: dor, confusão e uma promessa. O sol queimava impiedosamente e a água logo acabou. Agar, exausta, colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se, dizendo: que eu não veja morrer o menino. Então ela levantou a voz e chorou, e mais uma vez Deus ouviu. O anjo do Senhor chamou Agar desde o céu. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Levanta-te, toma o rapaz pela mão, porque dele farei uma grande nação. E Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu o odre e deu de beber ao filho.
Ali, o deserto se transformou mais uma vez em um lugar de encontro entre o humano e o divino. Ismael bebeu, reviveu e se tornou o símbolo da fidelidade de Deus, mesmo fora da aliança principal. Ele cresceu no deserto, habitou em Parã e se tornou um arqueiro. Sua mãe, Agar, o sustentou com fé e coragem. O menino que deveria morrer se tornou o pai de povos inteiros. Essa é a marca de Ismael, o filho que Deus ouviu, o homem que sobreviveu, onde todos achavam que o deserto o consumiria. A promessa que parecia distante floresceu no chão seco da adversidade. O deserto moldou Ismael. Ali, onde o vento canta com voz de eternidade e o horizonte nunca termina, o menino cresceu aprendendo o valor do silêncio e da resistência. A areia era seu lar e o sol seu mestre. Entre as dunas e o calor escaldante, o filho de Abraão aprendeu a sobreviver, não apenas com o corpo, mas com a alma. Cada passo nas areias de Parã o lembrava de sua origem. Um filho que não nasceu da promessa divina, mas que mesmo assim foi alcançado pela misericórdia do Deus que ouve. O deserto para Ismael não foi apenas o lugar de sua dor, mas o palco de sua transformação. Crescer longe da tenda de Abraão o libertou da sombra do ciúme, mas também o isolou da aliança que definia o futuro de seu pai. Ainda assim, Deus não se afastou dele. Há um tipo de favor que se manifesta na margem da história, nos cantos esquecidos do plano principal. E foi ali que Ismael viveu. Sua mãe, Agar, o educou com amor e fé. Ela lhe contava histórias sobre o Deus que a havia encontrado na fonte do deserto, sobre o anjo que prometera que ele seria uma grande nação. À noite, quando o céu se enchia de estrelas, ela apontava para o alto e dizia: Ismael, o Deus de teu pai é o mesmo que me viu. Nunca te esqueças, ele te ouviu. Essas palavras se tornaram o alicerce de sua identidade. Ismael cresceu com o coração firme, mas inquieto. Era um homem de ação, um guerreiro por instinto. O arco e a flecha eram extensões de suas mãos. Ele aprendeu a caçar nas regiões áridas, a ouvir o som da água sob a terra, a reconhecer o movimento do vento antes da tempestade. Era, como a Escritura descreve, um homem selvagem, cuja mão seria contra todos, e a mão de todos contra ele. Gênesis 16:12. Mas essa selvageria não era crueldade, era liberdade. Ismael pertencia ao deserto, e o deserto, de certo modo, pertencia a ele. A solidão o tornara independente, e sua vida se transformara num testemunho silencioso de que Deus também opera fora dos caminhos esperados. Com o tempo, Agar conseguiu para Ismael uma esposa do Egito. Isso não foi apenas uma decisão prática, mas simbólica. O Egito, de onde Agar viera, tornava-se novamente parte da linhagem. Ismael agora unia em si duas identidades: a fé em um Deus transcendente herdada de Abraão e a força terrena de sua mãe egípcia. Dessa união nasceriam filhos, e desses filhos tribos, e dessas tribos povos que habitariam as vastas regiões entre o Egito e a Assíria. Ismael viveu longe de Abraão, mas o nome de seu pai nunca deixou de ecoar em sua mente. Havia em seu coração uma mistura de orgulho e saudade. Ele sabia que era o primogênito, mas também sabia que não era o herdeiro da promessa. Essa ferida o acompanhou como uma sombra. Anos se passaram. O tempo que corrói montanhas e apaga rastros também preparava um reencontro. Abraão envelhecera. O patriarca dos povos estava prestes a partir. E quando ele morreu, algo extraordinário aconteceu. Ismael voltou. As Escrituras dizem que Isaque e Ismael sepultaram Abraão juntos na caverna de Macpela. Esse detalhe, tão breve e silencioso, carrega um peso espiritual imenso. O filho da promessa e o filho da carne, o herdeiro e o excluído, lado a lado, unidos na morte do pai. O rancor cedeu lugar à honra. O passado de dor se transformou em reconciliação. Diante do corpo de Abraão, Ismael não era mais o banido,
mas o filho que voltava para prestar o último tributo. Ali, talvez, lágrimas caíram sobre o mesmo solo onde promessas foram feitas e feridas abertas. Isaque, o riso da promessa, olhou para o meio-irmão, o homem do deserto, e ambos compreenderam que, de maneiras diferentes, eram instrumentos do mesmo Deus. O mesmo Senhor que prometera descendência a Abraão também havia cumprido sua palavra a Ismael. O homem que crescera no silêncio da aridez agora carregava a certeza de que Deus é fiel, mesmo nas trajetórias que fogem do centro da história. Sua vida não era um erro, mas uma linha paralela da misericórdia divina. Ismael teve 12 filhos: Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Eles se tornaram chefes de tribos, príncipes de nações. Suas tendas se espalharam pelo deserto, e seus descendentes ocuparam vastas regiões do Oriente Médio. Assim se cumpriu a promessa: dele farei uma grande nação. Mas mesmo com o poder e a prosperidade, o coração de Ismael permanecia marcado por uma memória espiritual profunda. Ele era o homem que Deus ouvira. Seu nome, Deus ouve, era um lembrete eterno de que nenhuma lágrima passa despercebida pelo céu. Ismael, diferente de Isaque, não construiu altares, não teve visões como as de seu pai, não recebeu mandamentos diretos. Sua experiência com Deus foi menos institucional e mais existencial. Ele conheceu o Senhor na dor, na sede, no abandono e no socorro inesperado. O poço do deserto foi seu altar, a água da sobrevivência foi seu sacrifício, e a voz que o chamou do céu foi sua profecia pessoal. Essa dimensão espiritual faz de Ismael um personagem singular. Ele representa todos aqueles que vivem nas margens da promessa, que não estão no centro da narrativa, mas que ainda assim são vistos e amados por Deus. Ele é a lembrança de que o eterno não se limita aos planos humanos e que a fidelidade divina ultrapassa as fronteiras da aliança. Ismael envelheceu vendo seus filhos se multiplicarem. O deserto que antes parecia vazio, agora era cheio de vida. Tribos, caravanas, rebanhos, todos sob sua liderança. Ele se tornou um homem respeitado, temido e admirado. Mas em meio a tudo isso, sua alma guardava um tipo de sabedoria que só quem enfrentou a escassez pode ter. Certa noite, já velho, ele olhou para o céu estrelado. As mesmas estrelas que Deus mostrara a Abraão agora brilhavam sobre ele. Talvez tenha sussurrado uma oração antiga: Senhor, tu me ouviste quando ninguém mais me via, que minha descendência também ouça a tua voz. Essas palavras ecoaram silenciosamente pelo tempo, atravessando gerações. Dos filhos de Ismael, nasceram povos que deixaram marcas profundas na história. E embora muitos deles tenham se afastado do caminho da aliança com Israel, o traço espiritual permanecia. Um povo que, mesmo distante, foi tocado pela promessa de um Deus que ouve. Assim termina a jornada de Ismael, o filho que nasceu da pressa humana, mas que foi sustentado pela paciência divina. Ele não foi o portador da promessa messiânica, mas foi o testemunho vivo de que a misericórdia de Deus se estende até os confins do deserto. E enquanto a areia continuava a dançar sob o vento, Ismael dormiu o sono dos justos no meio de seus parentes. Morreu com 137 anos, cheio de dias, de filhos e de história. O menino que chorou sob o arbusto no deserto se tornara o patriarca de nações. A voz que clamou em aflição foi eternamente lembrada por aquele que ouve cada grito, mesmo o que nasce no silêncio. A história de Ismael não termina em seu túmulo, nem se limita às páginas do Gênesis. Ela atravessa o tempo, ecoando como um lembrete silencioso de que Deus é soberano até nas histórias que parecem secundárias. Muitos leem sobre ele como o filho rejeitado, o símbolo da carne em oposição ao espírito, o contraste de Isaque. Mas essa leitura, embora verdadeira em parte, é apenas uma sombra da realidade espiritual mais profunda.
Ismael não foi amaldiçoado, ele foi separado. E há uma diferença sagrada entre rejeição e separação. Deus não o desprezou, apenas o colocou em outro caminho. Um caminho que, ainda que árido e difícil, foi igualmente sustentado pela providência divina. Enquanto Isaque seria o elo da promessa que culminaria em Cristo, Ismael seria o testemunho da graça que alcança até quem vive fora da tenda da aliança. A narrativa de Ismael é, portanto, uma metáfora viva da misericórdia divina. Ela fala sobre o Deus que ouve os gritos dos esquecidos, o Deus que se manifesta onde ninguém mais enxerga valor. A história de Ismael é a história de todos os que se sentiram à margem, de todos que foram mandados embora, de todos que cresceram longe do lugar onde achavam que pertenciam. E mesmo assim, Deus os encontrou. O menino chorando sob o arbusto, a mãe exausta sem forças para olhar o filho morrer. Esse é o retrato da humanidade caída. A cena de Agar e Ismael no deserto não é apenas um episódio antigo, é um espelho da alma humana diante da desesperança. E é nesse ponto, no limite da dor, que Deus revela seu caráter. Ele ouve. O nome Ismael não é apenas um nome, é uma mensagem. Deus ouve. O primeiro clamor humano registrado nas Escrituras que recebe resposta direta de Deus, fora da linhagem da promessa, é o de Ismael. Isso mostra que o ouvido do Senhor não está limitado à geografia da bênção. Seu amor não reconhece fronteiras. Ismael é um lembrete para todos nós de que o plano de Deus é maior do que a compreensão humana. Abraão e Sara acreditavam estar ajudando a promessa quando geraram Ismael, mas Deus transformou o erro deles em um novo testemunho. O que nasceu da precipitação humana foi redimido pela fidelidade divina. E isso é o que o Senhor faz. Transforma consequências em caminhos, transforma desvio em destino, transforma lágrimas em legados. Muitos intérpretes bíblicos enxergam Ismael como símbolo do homem natural, enquanto Isaque representa o homem espiritual. E, de fato, o apóstolo Paulo usa essa comparação em Gálatas 4 para ensinar sobre a diferença entre a lei e a graça. Mas é importante entender que mesmo o símbolo da lei foi alvo da graça. Ismael não foi esquecido por Deus. Ele foi lembrado, preservado, sustentado e multiplicado. Deus o ouviu quando ele clamou. Isso é suficiente para revelar que o amor divino não se restringe ao altar dos justos, mas também ao grito dos que se perdem no deserto. E se observarmos com atenção, veremos que há um fio espiritual que une Ismael e Cristo. Ambos experimentaram o deserto. Ambos foram abandonados por homens. Ambos clamaram ao Pai em meio à dor. Ismael gritou debaixo de um arbusto. Jesus clamou no madeiro. Ismael teve sua vida poupada por um anjo. Jesus, ao morrer, tornou-se o próprio anjo da salvação. A diferença é que o grito de Ismael foi ouvido para preservar sua vida terrena, enquanto o grito de Cristo foi ouvido para conceder vida eterna à humanidade. Há uma beleza tremenda nessa conexão. O mesmo Deus que abriu o poço para Ismael no deserto, abriu uma fonte de vida no Calvário. A água que salvou o menino é a sombra do sangue que salva o mundo. Ismael, então, não é apenas uma história paralela. Ele é o prenúncio da graça universal. Sua existência mostra que Deus nunca esteve preso a uma só nação, que o amor divino sempre ultrapassou as fronteiras do pacto. A promessa feita a Abraão incluía bênçãos para todas as famílias da terra. E Ismael é o primeiro sinal dessa expansão. Ele é a prova viva de que a misericórdia de Deus é mais ampla que o mérito humano. Com o passar dos séculos, os descendentes de Ismael se espalharam por vastas terras, tornando-se povos poderosos. O mundo antigo se encheu de suas tribos e caravanas. E embora a Bíblia fale pouco deles depois do Gênesis, a influência ismaelita atravessou gerações.
Em certo sentido, o nome de Ismael se tornou o símbolo da sobrevivência. Ele representa o homem que, mesmo sem a promessa visível, vive sustentado pela mão invisível de Deus. A espiritualidade de Ismael é silenciosa. Ele não constrói altares, não ergue monumentos, não busca sinais. Sua fé é prática, cotidiana, escondida. Ele vive a fé que se manifesta na resistência, no continuar, no não desistir. O homem que foi esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. O menino que chorou de sede e, em troca, viu brotar um poço. O símbolo de que a fidelidade de Deus é mais forte que o erro humano. E quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que o Cristo que veio para os filhos da promessa também veio para os filhos do deserto. O Messias, descendente de Abraão por Isaque, estende a salvação até os descendentes de Ismael. A cruz une o que o tempo separou. Em Cristo, o grito do deserto encontra resposta eterna. O Senhor Jesus disse: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." João 4,14. Essa promessa é a resposta definitiva ao choro de Ismael. A sede do menino no deserto foi o prenúncio da sede espiritual da humanidade, e a fonte aberta por Deus naquele dia é a sombra da fonte da graça que flui do Calvário. A vida de Ismael é um lembrete permanente de que Deus não apaga nomes. Ele redime histórias. Mesmo aqueles que nascem de escolhas erradas podem viver destinos certos quando se encontram com o Deus que ouve. Ismael nos ensina que o deserto não é o fim, é o início de uma revelação. Ele mostra que há propósito na dor, que há promessas escondidas nas lágrimas e que há vida onde o mundo só vê areia. Deus ouve os abandonados, os esquecidos, os que acham que não têm mais vez. Deus ouve mães que choram, filhos que sofrem, corações que se perdem. O mesmo Deus que ouviu Ismael continua ouvindo hoje. Ele ainda abre poços no meio da sequidão, ainda responde ao clamor silencioso, ainda transforma desespero em destino. O nome de Ismael é uma profecia eterna, gravada nas páginas da Bíblia como uma declaração. O céu não é surdo à dor humana. E se o Deus de Abraão pôde ouvir o choro de um menino no deserto, então ele pode ouvir o teu. Há momentos na história bíblica em que o céu parece descer à terra, não por meio de trovões ou fogo, mas pelo simples som de uma voz que chama, um sopro que consola, um olhar que alcança. O clímax da história de Ismael é justamente isso, o encontro entre a dor humana e a misericórdia divina. Agar, prostrada à distância, incapaz de ver o filho morrer, se torna símbolo de todas as mães que sofrem sem poder fazer nada. O silêncio dela é pesado, o desespero é palpável. O menino está sob o arbusto, sem forças, sem esperança, sem direção. O sol arde, o vento corta e o som da vida vai se apagando. Mas então, algo acontece, algo que muda tudo. A Bíblia diz: Deus ouviu a voz do menino. Gênesis 21:17. Essa frase, aparentemente simples, é o ponto de virada. O Deus que parecia distante revela-se como o Deus que escuta. O Criador do universo se inclina para ouvir o choro de uma criança no deserto. Nenhum altar, nenhum sacrifício, nenhuma palavra elaborada, apenas um choro. E Deus responde: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Essas palavras ecoam como um trovão suave. O desespero se converte em esperança. O impossível se torna possível. A mãe que se escondia da dor se levanta e o menino que agonizava recebe vida. Agar ergue os olhos e onde antes havia deserto, agora há um poço. O mesmo Deus que ouviu criou uma fonte. Essa cena é o coração pulsante da história de Ismael. É o retrato do amor de Deus pelos que caíram fora da rota. O Senhor não muda o deserto, Ele abre um poço dentro dele. Isso é o milagre. O deserto continua lá, mas agora há vida brotando em meio à areia.
Ismael bebe, vive, cresce, e o deserto se torna o berço de uma nova nação. Esse momento é mais do que a salvação física de um menino. É uma revelação teológica profunda. É a manifestação da graça divina antes mesmo da cruz. É o prenúncio do Evangelho, o anúncio silencioso de que Deus não precisa de estruturas religiosas para agir. Ele ouve o clamor dos simples, dos rejeitados, dos esquecidos. Ele é o Deus que se faz presente onde ninguém mais vê presença. E nesse ponto, a história de Ismael toca uma dimensão espiritual ainda maior. Quando o anjo do Senhor fala com Agar, ele não apenas promete vida, mas destino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus não apenas salva Ismael, ele o envia. Aquele que estava prestes a morrer se torna patriarca de povos. Aquele que foi expulso da tenda de Abraão se torna pai de nações. O que era um erro humano se transforma em instrumento do propósito divino. Esse é o poder da graça. Transformar o rejeitado em referência, o esquecido em fundador, o moribundo em símbolo de promessa. A história de Ismael é a história do renascimento da esperança. Deus não permitiu que o deserto fosse o fim, porque para ele nenhuma história termina sem propósito. Ismael, agora fortalecido, aprende a viver sob o sol escaldante, a caçar, a lutar, a sobreviver. Ele cresce e se torna um homem valente, habitando no deserto. O texto bíblico não o descreve como fraco ou amargurado. Ao contrário, há uma dignidade silenciosa em sua trajetória. Ele vive em Berseba, região árida, mas o nome desse lugar significa Poço do Juramento. É quase como se o Senhor deixasse um lembrete. Ali onde o homem foi esquecido, Deus firmou promessa. Mas o clímax não é apenas físico, é espiritual. Ismael cresce longe da tenda de Abraão, mas o sangue do patriarca corre em suas veias. Ele é o filho da carne, sim, mas também é o fruto da fé de um homem que ousou acreditar em Deus. Ismael carrega em si tanto a dor da exclusão quanto a marca da promessa. E isso é o que o torna símbolo da humanidade. Todos nós, de certa forma, somos Ismael, filhos de erros humanos, mas alvos da compaixão divina. O clímax da vida de Ismael é a transformação da sua identidade. De menino abandonado, ele se torna sinal de que o Senhor vê, ouve e restaura. O mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, abriu o poço de Agar. A promessa e a provisão têm a mesma origem, o coração de um Deus que não desiste dos seus. No plano espiritual, Ismael representa o homem que tenta viver pela força, que tenta conquistar a promessa com as próprias mãos, mas que no fim descobre que só a misericórdia de Deus pode sustentar. Ele é o retrato do homem que, mesmo fora da tenda, ainda é lembrado pelo Deus da promessa. E aqui está o mistério mais profundo. Mesmo depois de Isaque nascer, Deus nunca deixou de abençoar Ismael. Quando Abraão intercede por ele, dizendo: "Oxalá viva Ismael diante de ti", Deus responde: "Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o abençoarei e o farei frutificar e multiplicar grandemente." Gênesis 17, 20. Ou seja, Deus não nega a bênção nem ao filho que nasceu fora da promessa. Isso mostra que a graça divina é maior do que as delimitações humanas. Esse é o ápice da mensagem de Ismael. Deus não apenas ouve, ele também abençoa o que parecia fora do plano. O mesmo Deus que desenhou a promessa também tece os caminhos alternativos da vida. Ele não joga fora o que o homem constrói com pressa. Ele redime. Ele não despreza o que nasceu da dor. Ele transforma. E é justamente isso que acontece com Ismael. Sua existência, antes fruto da impaciência, se torna testemunho da paciência de Deus. Há algo divinamente poético nisso. Abraão e Sara tentaram apressar a promessa, mas Deus não acelerou seu plano. Ele ampliou sua misericórdia. Em vez de apagar Ismael da história, ele o insere nela com honra.
Isso é graça em sua forma mais pura, não apenas perdoar, mas incluir. O clímax de Ismael é a revelação de que Deus também está com os que vivem fora da narrativa principal. Enquanto Isaque representa o caminho da promessa, Ismael representa o caminho da restauração. E ambos convergem no mesmo Deus, um Deus que promete, cumpre e ainda assim alcança os que se perderam no caminho. É por isso que a história de Ismael comove tanto. Ela fala de um Deus que não escolhe os perfeitos, mas os quebrados. Um Deus que não espera encontrar fé no altar, mas no desespero. Um Deus que não precisa de templo para agir, porque o deserto é suficiente para a sua glória. E quando o menino finalmente levanta, bebe da água e recomeça a sua vida, o deserto já não é o mesmo. Porque agora há um poço, e esse poço é o testemunho eterno de que Deus esteve ali. Ismael não volta para a tenda de Abraão, mas leva consigo o som daquela voz. Deus ouviu, essa é sua herança, esse é o seu selo. E cada vez que ele se lembrava do calor do sol, da secura da terra, do sabor da água que salvou sua vida, ele devia se lembrar: o Deus de Abraão também é o meu Deus. O clímax de sua história não termina em triunfo humano, mas em revelação divina. Deus não muda o passado, mas transforma o futuro. Ismael não volta a ser o que era, mas se torna o que deveria ser. E no fim, essa é a vitória maior: ser restaurado não à origem, mas ao propósito. Assim, o clímax de Ismael é a transformação do deserto em altar, do choro em canção, do esquecimento em legado. O menino que chorou se tornou o homem que sobreviveu. E o Deus que ouviu continua ouvindo até hoje. Quando o vento do deserto cessou e o sol se pôs sobre as dunas, Ismael já não era o mesmo menino que chorava sob um arbusto. O deserto, que antes representava a morte, tornara-se agora o cenário da revelação. O lugar onde a ausência de tudo se tornou o espaço da presença de Deus. A Bíblia não descreve muitos detalhes da vida adulta de Ismael, mas o que está escrito é o suficiente para entendermos a profundidade do que o Senhor fez. E foi Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Gênesis 21:20. Essas palavras simples carregam um eco eterno. Deus foi com o menino. Não esteve, não passou por ele, não falou uma vez, mas foi com ele. Isso significa que o mesmo Deus que o ouviu no choro, o acompanhou no silêncio. A presença divina não terminou no milagre do poço. Ela se estendeu pela caminhada, pelas noites frias, pelas batalhas, pelos dias de solidão. Deus não apenas respondeu a Ismael, ele permaneceu. E essa permanência é a prova mais poderosa de amor. A história de Ismael é, portanto, uma história sobre continuidade, sobre como o amor de Deus não é um lampejo, mas uma chama que nunca se apaga. Mesmo fora da tenda da promessa, Ismael encontrou algo que muitos dentro dela demoraram a perceber: a fidelidade de um Deus que não abandona. No decorrer dos anos, Ismael se tornou o pai de 12 príncipes. Sua descendência cresceu, se espalhou e formou tribos poderosas. E ainda que os caminhos humanos tenham seguido rumos diferentes, a mão divina permaneceu sobre ele. Há um mistério aqui, porque de certa forma, o que Ismael experimentou foi o prelúdio do Evangelho. Antes que a graça fosse proclamada por Cristo, ela já se manifestava ali, no deserto, na vida de um menino que não tinha nada, mas foi alcançado por tudo. Essa é a essência do Deus da Bíblia. Ele não é apenas o Deus da promessa cumprida, mas também o Deus da promessa quebrada e restaurada. Ele não apenas abençoa o plano perfeito, mas também redime o plano falho. Ele não é apenas o Deus de Isaque, mas também o Deus de Ismael. Agar deu ao Senhor o nome El Roi, tu és o Deus que me vê. Mas agora, pela vida de Ismael, nós também conhecemos outro aspecto desse Deus. Ele é o Deus que ouve. Entre a visão e a audição divina, há uma revelação completa. Ele vê nossa dor e ouve nosso clamor.
nada passa despercebido. Nenhuma lágrima é ignorada. Quando o homem olha para o deserto e enxerga fim, Deus enxerga começo. A história de Ismael termina em paz. Em Gênesis 25, a Escritura registra que quando Abraão morreu, Ismael foi ao seu sepultamento junto com Isaque. Essa é uma das cenas mais poderosas e discretas de toda a Bíblia. Dois irmãos, filhos de mães diferentes, frutos de histórias opostas, mas unidos diante do corpo do Pai. Nenhuma palavra é dita, mas o gesto fala mais alto que qualquer discurso. O menino rejeitado volta, não para reivindicar, mas para honrar. Ismael fecha o ciclo. A promessa e a restauração se encontram. Ali, diante do corpo de Abraão, o passado parece se reconciliar com o presente. A dor de Agar, o ciúme de Sara, a impaciência de Abraão, tudo parece se dissolver diante da eternidade do propósito de Deus. Porque no fim, o que prevalece não é o erro humano, mas o amor divino. Deus havia prometido abençoar tanto Isaque quanto Ismael, e cumpriu. O patriarca foi sepultado por seus 2 filhos como um sinal visível de que o Deus que abençoa não faz acepção de pessoas. Esse é o ponto de encerramento e também o ponto de partida. Porque a história de Ismael continua viva em cada vida que já se sentiu esquecida, rejeitada ou perdida no deserto. Ela é a lembrança de que Deus não se revela apenas nas tendas de Abraão, mas também sob os arbustos do desespero. Que ele não fala apenas com os patriarcas, mas também com as mães aflitas e com os meninos sem voz. Que ele não aparece apenas nas montanhas santas, mas também nas areias áridas. E talvez o que o Senhor queira nos ensinar através de Ismael é que o seu amor não tem geografia. Não há lugar longe demais para que ele ouça. Não há pecado grande demais para que ele perdoe. Não há deserto seco demais para que ele não faça brotar um poço. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o mesmo Deus que ouviu o choro de Ismael ainda ouve o teu. A jornada de Ismael, portanto, é uma metáfora viva da misericórdia. Ele é o lembrete de que até aquilo que nasce de nossos erros pode florescer, se for entregue nas mãos do Senhor. A promessa de Deus é inviolável, mas sua compaixão é ilimitada. E essa compaixão se estende por gerações, alcançando todos os filhos do deserto, todos os que caminham sem rumo, todos os que choram em silêncio, todos os que acham que foram esquecidos. O Deus que ouviu Ismael é o mesmo que ouve o órfão, o exilado, o arrependido, o aflito. Ele é o Deus que não apenas restaura, mas transforma o deserto em testemunho. No final de tudo, há uma frase que define essa história. E Deus foi com o menino. É simples, mas é a essência da fé. Porque no fundo, tudo o que precisamos na vida é isso, que Deus vá conosco. Não que nos livre de todos os desertos, mas que nos acompanhe por dentro deles. E quando Ele está presente, o deserto perde o poder de nos destruir. Ele se torna um campo de revelação, onde a dor se converte em fé e o silêncio se transforma em voz. A história de Ismael termina, mas a mensagem continua. O Senhor é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que permanece. Ele é o Deus que transforma os esquecidos em testemunhas e os rejeitados em herdeiros de promessa. E cada poço que ele abre no deserto é um lembrete de que sua fidelidade é maior do que nossos erros. Por isso, se hoje você se sente perdido, lembre-se, Agar e Ismael também se sentiram assim. Mas o céu se inclinou, a voz divina se fez ouvir e o deserto se encheu de vida. Deus ainda ouve, Deus ainda vê, Deus ainda transforma. E quando tudo parecer seco, olhe ao redor. Talvez bem diante de você haja um poço que ainda não foi visto. Porque o mesmo Deus que abriu os olhos de Agar pode abrir os seus. E ao redor desse poço, você descobrirá o que Ismael descobriu, que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está presente. E é isso que muda tudo.